acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui mais uma vez, Tovar Alexandre e eu, Lucielma, para o nosso programa conversando sobre a doutrina espírita. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e falamos diretamente aqui do ERME. O ERME é o Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, uma instituição filantrópica formada por voluntários que funciona na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco, sempre aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Aqueles que nos assistem, que já são nossos pacientes, já conhecem a rotina do hospital, aqueles que têm desejo de vir conhecer o nosso trabalho, podem vir a partir das 10 horas munidos de documentos para que possam fazer sua fichinha e serem encaminhados para a consulta com os médicos espirituais, bem como para também assistir à palestra que ocorre sempre ao meio-dia e que faz parte do tratamento. Aqui no ERME nós temos livraria, temos lanchonete e temos uma equipe de voluntários que está sempre disposta a receber a todos com muita atenção, com muito cuidado. A gente apenas solicita que tenham atenção com as vestimentas, né? Na forma de se vestir ao vir para cá, porque é um ambiente de trabalho, um ambiente de oração, e esses cuidados são necessários. Nós temos também uma parceria com uma casa espírita de Arco Verde, a Centelha Divina, e sempre aos domingos, de 15 em 15 dias, a nossa equipe está lá, também realizando atendimentos gratuitamente. No mais, eu convido Tovar para que possa fazer um exórdio e em seguida possamos dar continuidade ao estudo das questões de hoje. Olá a todos, eu farei a leitura do capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações mais honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta sempre caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para ali analisar as causas e efeitos
Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre os grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e insaciáveis desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus só há uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Os Espíritos nos trazem essas questões em que dizem respeito à ingratidão que alguns filhos podem ter com os pais, e essas palavras de Santo Agostinho acabam nos trazendo algumas reflexões que dizem respeito àquela mãe que perdeu as noites de sono para nos amamentar, aquele pai que perdeu noites de sono para cuidar da nossa febre, para nos levar ao médico, para que pudesse prover os alimentos necessários, uma vez que a mãe estava impossibilitada do trabalho naquele período. Então, mesmo aqueles pais aos quais abandonaram os filhos logo após o nascimento, é preciso que haja algum sentimento de gratidão, porque houve a possibilidade do nascimento. Quantos nascimentos não são interrompidos? Se esse nascimento veio a lume e o pai ou a mãe não quis assumir a responsabilidade da orientação, ainda assim cabe gratidão por ter permitido que fosse concluída a gestação. Dessa maneira, se os primeiros filhos devem gratidão e assistir os pais na velhice, não como uma espécie de pagamento pelo que foi dado, porque as noites de sono nunca terão como ser pagas, a preocupação nunca terá como ser paga, as orientações, a educação, isso nunca terá como ser retribuído. Isso poderíamos, de uma forma alegórica, dizer que a forma de pagamento seria fazer isso para a posteridade, para os netos, ou seja, os filhos daqueles filhos que foram beneficiados. Já aqueles que foram abandonados na infância devem cuidar de perceber que não devem fazer isso com seus filhos, que essa postura, se não foi adequada porque traz sentimentos negativos, que busquemos não ter sentimentos negativos por quem abandonou e buscar auxiliar aqueles outros que estão em estado de abandono. Porque compreendemos que os erros, por falta de maturidade, eles ocorrem de formas sucessivas. Então é importante que aqueles que estão sendo abandonados agora possam também ser assistidos por aqueles que foram abandonados no passado. Uma vez que não tiveram oportunidade de ter pai e mãe, por que não ser pais e mães daqueles irmãos de abandono? Então nós precisamos compreender que a concórdia, a caridade, a misericórdia deve ser o valor principal nesses sentidos, porque o rancor e o ódio só nos levará a confundir as coisas e não são sentimentos positivos, porque não trazem nenhuma evolução, não trazem nada de positivo, não acrescentam nada na nossa vida em sociedade. Então é importante que possamos trabalhar esses sentimentos, é importante que possamos compreender que aquele pai com Parkinson hoje, aquela mãe trabalhosa com Alzheimer hoje, precisa do nosso cuidado, como nós precisamos e fizemos nossas necessidades primárias reiteradas vezes, e reiteradas vezes fomos auxiliados por esses pais e por essas mães. Exatamente. E acho que sempre é agradecer e reconhecer a importância da presença dele na nossa vida, nas nossas vidas, né? A partir dessa fala
né, tão bela que Tová fez sobre a importância dos pais na vida de cada um de nós, nós damos início ao estudo de hoje. Nós permanecemos estudando o livro 2º, no capítulo 6º, o tópico referente à lembrança da existência corporal. Nós teremos 2 questões referentes a esse tópico, a 318 e 319, e iniciaremos hoje um novo tópico, que é comemoração dos mortos e funerais, com a questão de número 320. Sobre a 318, o questionamento que foi feito é: as ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados? Muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Buscar a melhoria, buscar a evolução, né, faz parte do nosso processo. E os espíritos, né, que nós somos, quando a gente desencarna, sempre há ainda uma predominância, né, uma prevalecência das lembranças e das impressões de quando estávamos materializados. E à medida que isso vai esvanecendo, que vai diminuindo, que vai se tornando mais sutil, né? A gente sempre fala, eu gosto de usar esse termo, eu digo que vai clareando, né? É como se fosse retirado um véu das nossas vistas, e aí a gente começa a ter mais clareza a respeito das coisas, né? À medida que a gente vai conseguindo esse estágio mais avançado de compreensão, é natural, né, e é o que se espera, que a gente possa procurar meios de nos tornarmos melhores, como os espíritos encerram essa resposta, como Kardec escreve, né, encerra essa resposta dada pelos espíritos. Ou seja, quando nós ainda estamos um pouco confusos, né, em alguns casos revoltados, né, em alguns outros casos, sem compreender exatamente o que aconteceu ou por que aconteceu esse desencarne nesse momento específico, é mais difícil essa busca por essa melhoria. Porém, à medida que isso vai diminuindo, né, que essas angústias vão cessando, e isso tem muito a ver com a compreensão de cada espírito, enquanto encarnado, né, porque quanto mais compreensão tiver, quanto mais estudo tiver sobre as questões do mundo espiritual, quanto mais trabalhar a questão do desapego, as questões de ordem material e as próprias pessoas, né, que às vezes esse apego ele é muito forte e ele vai atrapalhar nesse período, né, no momento do desencarne, do desenlace, e em seguida no plano espiritual. Mas à medida que isso vai ficando mais compreendido por aquele espírito, ele vai sim tendo um entendimento melhor e indo em busca de se tornar um ser cada vez mais aprimorado, né, com sentimentos mais elevados e trabalhando essa questão do desapego. Observemos com atenção, como Lucy coloca de maneira cirúrgica, como essa reentrada no plano espiritual, ela pode servir para um despertar de consciência ou para uma confusão a respeito daquela vivência que está sendo experimentado novamente. Observemos que essa reentrada no plano espiritual mexe emocionalmente conosco. Essa emoção misturada, ela nos leva a quê? Aqui nós costumamos dizer que quando se mexe no filho de uma mãe, ela vira uma leoa, não é? Ela vira uma leoa em que sentido? Por mais que ela seja uma excelente psicóloga, por mais que ela seja uma pessoa equilibrada mentalmente, mas na hora que a emoção bate na porta do coração, aquela pessoa deixa de ser um profissional renomado e passa a ser a mãe
de uma pessoa que age com a emoção e não mais com a razão, como agiria aquela profissional. Então, quando nós estamos agindo com a emoção, nós agimos diferente do que agimos racionalmente. E é isso que Lucy explicou e que os espíritos nos colocam, que quando nós entramos nesse estado alterado de consciência, no retorno ao plano espiritual, se não tivermos uma maturidade, nós vamos acabar sendo emocionalmente levados a experimentar sensações que podem ser sensações não muito positivas. Então é importante que quando alguém nos desagrava ou desagrava algum filho nosso, nós possamos já ir treinando essas questões, porque nós encontraremos desafetos no plano espiritual, nós encontraremos pessoas que só estavam esperando esse momento para passar algumas situações a limpo. Então é importante que nós estejamos preparados para essa nova experiência que se nos apresenta, tantas vezes experimentada, mas parece que todas as vezes é sempre a primeira vez. E é justamente isso que a gente tem nessa próxima questão, que diz o seguinte: uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? E aí, como Tovar acabou de dizer, né, várias vezes vivenciada, mas nem por isso compreendida, né? Então, os espíritos nos trazem que isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente, à medida que lhe volta a lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. Então, quando a gente reencarna, né, a gente sempre discute também essas questões, que nós temos aquela a dormência, né, que a gente esquece, né, se apaga da nossa mente, em alguns mais do que em outros, porque um ou outro, dependendo de sua mediunidade, enfim, vai ter alguns flashes dessas lembranças, mas de uma forma geral, a gente tem um apagamento, né, do que nós fomos, de quem nós já fomos em outros momentos enquanto encarnados. E aí, nesse momento do desencarne, né, quando a gente retorna para a nossa pátria, que é a pátria espiritual, geralmente há sim, né, há esse desconforto, há, né, muitas vezes uma perturbação justamente por conta daquilo que nós acabamos de falar, por conta dos apegos, né, por conta dos sentimentos que muitas vezes a gente não sabe trabalhar numa forma mais elevada, mas trabalha isso de forma muito visceral ainda. Enquanto encarnados, né, geralmente ou em sua maioria, as pessoas têm as emoções muito fortes e muito dominantes, inclusive dominantes em relação à razão, né? E isso vai contribuir para que nesse momento da entrada no plano espiritual ocorra sim essa perturbação, que num dado momento vai se dissipar, vai cessar, né? Com alguns isso acontece de forma mais rápida, e aí sim o espírito se reconhece enquanto espírito, né? E vai retomar muitas coisas na sua memória e vai compreender que é mais um momento de retorno à sua pátria, como tantos outros que ele já vivenciou. E aí, à medida que ele vai se envolvendo e participando, né, e desenvolvendo trabalhos no plano espiritual, isso vai passando a ser o seu cotidiano, né, e aquilo que foi vivido enquanto encarnado vai deixando de ter tanta importância, né, e paulatinamente vai sendo esquecido, né, até que só venha a ser lembrado se houver a necessidade para vamos dizer assim, para uma tomada de decisão, para um planejamento, né, para uma reflexão mais aprofundada. Sim.
É preciso que compreendamos que perturbação pode ser entendida qualquer coisa que nos tira da nossa situação de conforto, que nos incita a agir de maneira diferente daquilo que habitualmente nós costumávamos fazer. Isso, os espíritos não nos colocam como uma questão simplória, mas que uma pessoa que tem 40, 50 anos, que muitas vezes já experimentou diversos empregos, mas todas as vezes que ele troca de emprego, que chega num ambiente de trabalho novo, ele chega nesse ambiente de trabalho muitas vezes com a mesma apreensão de quando era aprendiz, porque ele não sabe o que vai encontrar, como será recebido pelos colegas de trabalho, quais os desafios que serão colocados para ele nessa nova jornada. Dessa maneira, nós nos sentimos perturbados nesse sentido, que ao entrarmos no plano espiritual, muitas vezes nós não compreendemos, fizemos isso muitas vezes, é verdade, mas não sabemos dessa vez como será. Então é importante que essas preocupações, e como muito bem Lucy colocou, a partir do momento que nós vamos nos acostumando, né, que nós vamos nos ambientando naquele ambiente de trabalho, a gente passa a se sentir confortável, a não lembrar mais do emprego antigo, ou se tínhamos algo que nos ligava a questões antigas, se as questões de agora são questões positivas, isso passa a ser relevado a um plano de menos importância. Então é a isso que os espíritos se referem, que quando passamos a essa nova vivência, as questões que tínhamos quando estávamos encarnados, elas passam a ter menos importância ou mais importância. Vai depender do estado emocional, como a pergunta anterior colocou, que o desencarnado esteja. E aí, com essa questão, a gente finaliza o tópico, né, de lembrança da existência corporal, e a gente inicia agora a comemoração dos mortos e funerais. Sobre essa temática, nós vamos trabalhar apenas uma questão hoje, e aí nos demais programas a gente dá continuidade. A primeira questão que nós temos sobre esse tópico é a de número 320, que traz o seguinte: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra, às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, as nossas lembranças, né? Especialmente as nossas preces, elas são sempre muito bem-vindas, né? Especialmente, e aí se eu me confundir aqui na explicação, Tovar me auxilia, mas quando elas são felizes, quando elas são lembranças de bons momentos, né? Lembranças de vivência, lembranças com carinho, com aconchego, com afago, aquela lembrança saudosa que a gente sente daqueles que já partiram, dos momentos que vivenciamos juntos, né? E geralmente essa lembrança ela vai ser salutar, ela vai ser agradável ao espírito quando ela é nessa perspectiva, numa perspectiva de amor, de bondade, de carinho, de união, né? Obviamente que se essas lembranças são lembranças de perturbações, de discórdia, de briga, né? De humilhação, de violência, né? Você está lembrando, mas você está lembrando com ódio, com rancor, né? Então isso não faz bem a ninguém, nem ao encarnado, muito menos ao desencarnado, né? Então, que nós possamos nutrir essas lembranças, mas que procuremos focar nas lembranças dos bons momentos. Até porque, com encarnado ou com desencarnado, a lembrança dos maus momentos vividos, ela nunca é salutar a ninguém. Então, que a gente tenha esse entendimento de que essa lembrança, ela não é ruim, né, dependendo de como a gente esteja tratando, e que se ela for acompanhada de uma prece, ela se torna ainda mais agradável àqueles que partiram, voltaram à pátria espiritual e estão lá aguardando esse reencontro conosco. Sim,
Você sempre muito generosa comigo, não tem como alguém que possa ter a capacidade de, em alguma circunstância, corrigi-la, mas observemos essas questões colocadas por ela, de que como nós emitimos esse pensamento será ressoado, né? Haverá ressonância naqueles que estão desencarnados. E eu lembro que Chico tem uma frase que diz que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos, não é? Então, se a saudade é uma dor que fere nos dois mundos, o ódio é algo que também vai ferir nos dois mundos, como o amor é algo que vai acalmar nos dois mundos. Nós observamos que quando algum paizinho ou alguma mãezinha vem solicitar uma psicografia de um filho desencarnado, e muitas vezes esse filho foi desencarnado por assassinato, ou alguém alcoolizado acabou por desencarnar esse filho. Esses pensamentos desse pai e dessa mãe em direção a esse filho são fatores determinantes de como ele vai estar no plano espiritual. Se esses pensamentos são pensamentos de conformidade, de que a justiça divina tratará dessas questões, de que não se pode fazer mais nada, o que resta fazer é perdoar o que foi feito, aquele espírito, vendo que o pai e a mãe não sofrem, tende a se conformar mais rapidamente com a situação em que ele se encontra, tendo em vista que muitas vezes ele deixou uma vida toda pela frente, ele deixou uma esposa num casamento recém-feito, deixou filhos pequenos. Então isso por si já é um motivo de revolta muito grande. E se ele ainda vê os pais revoltados com aquela situação, um paizinho que vai no cemitério todo dia chorar no túmulo, mas chorar de raiva pelo acontecido e não de saudade por aquele que partiu, aquilo gera no espírito ainda mais ódio, ainda mais raiva, e vai fazer com que ele perturbe-se aonde esteja. Então é muito importante essa nossa responsabilidade com os nossos parentes desencarnados, que nós tratemos de não perturbá-los aonde eles se encontram. E não por acaso Jesus disse que deixai que os mortos cuidem dos mortos, entendendo que nos falta muitas vezes essa maturidade emocional, lembrar do desencarnado, lembrar daquele parente que se foi, é como se diz, deve ser sempre um sentimento positivo. É lembrar de um sorriso, é lembrar de um momento bom, é lembrar de que mais tarde nos encontraremos, nunca o contrário. Exatamente. E aí com essa fala de Tovar, a gente encerra o nosso programa de hoje, convidando a todos que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar os nossos anjos guardiões, agradecer a Deus, nosso Pai, tão amável e generoso, que tantas oportunidades nos oferece de crescimento, de compreensão e de calmaria para os nossos corações. Que nós saibamos, Senhor, ouvir as vossas palavras, observar e seguir os exemplos do teu Filho, tão amável que enviastes para nós, e que possamos a cada dia abrandar os nossos corações, ser mais humildes e amorosos para com todos. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja.